Nós temos mais um domingo ouvindo sobre os milagres de Jesus, aprendendo juntos sobre os milagres de Jesus. Nós temos aprendido junto aqui no domingo e na quinta-feira, nos lares, nos pequenos grupos, nós temos destrinchado essa palavra e aprendido muito mais e orado por milagre. Amém, queridos? Há mais ou menos 3 domingos atrás, 3 semanas atrás, Deus falou comigo que era para estar orando por provisão, por portas abertas, por provisão financeira, por provisão material para a igreja, para o povo dele. Eu sei que é inverno, muita gente está passando bastante dificuldade por causa do inverno, né? A construção não anda bem, mas há um Deus que multiplica tudo. E há um Deus que traz provisão. Há um Deus que muda toda e qualquer situação. Amém, queridos? Esse ano, o tema do ano é a plenitude de Cristo. Temos falado sobre a plenitude de Cristo. Só Ele é pleno. Só Ele é completo. Só Ele é Senhor. Só Ele pode todas as coisas. Amém, amados? E por que nós estamos falando da plenitude de Cristo? Para nós voltarmos os nossos olhos para Cristo. Amém? Só Cristo não falha. Só Cristo não erra. Só Cristo não mente. Só Cristo é poderoso para fazer milagre. Só Cristo não nos decepciona. Amém, amados? Às vezes nós olhamos para o homem, olhamos para o pastor, olhamos e todos nós, como seres humanos, como homens, nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. Nós estamos num estado de aperfeiçoamento, buscando a plenitude, mas Ele não, Ele é perfeito. Ele não erra, Ele não muda, Ele não mente. Ele não está buscando perfeição, Ele é a perfeição. Ele não está buscando a plenitude, Ele é a plenitude. Ele é a plenitude dos tempos, Ele é a plenitude de todas as coisas. Amém? E esse ano, à medida que você for descobrindo Cristo, a plenitude de Cristo em você, vá olhando para Cristo. Amém? Olhe para Cristo, porque muitas vezes Ele permite que você se decepcione com o homem, porque Ele quer que você volte os olhos para Ele. Amém? E dentro do tema do ano, a plenitude de Cristo, nós temos o tema do mês, que é vivendo os milagres de Jesus. Jesus, o Senhor dos milagres. Então, Ele era, Ele é, e Ele é o que há de vir. O que Ele operou ontem, no passado, Ele opera hoje e Ele opera eternamente. Ele não muda. As estações mudam, a moda muda, tudo muda. Mas a Bíblia diz que nele não há sombra nem variação de mudança. Ele não muda, Ele é o mesmo e Ele sempre será. Então, Ele fez milagre no passado, Ele fará hoje. Amém, queridos? E Ele fará amanhã. Então, esse é o tema do mês, dentro do tema do ano. E a palavra de hoje, o milagre a partir daquilo que eu tenho. Diga para o seu irmão, o Senhor vai operar um milagre. A partir daquilo que eu tenho. Agora pergunte para ele, está disposto a oferecer o que você tem? Essa pergunta difícil não vale, né? Pergunta, está disposto a oferecer o que você tem? Aí o irmão olha para você e fala, pergunta difícil não vale. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 6. Então, Deus quer operar um milagre a partir daquilo que eu tenho. Não é a partir daquilo que a Hari tem, que a Tânia. É a partir daquilo que eu tenho. Amém? Então, ouça essa palavra. Vamos discorrer um pouquinho juntos aqui. E nós vamos primeiro ler. A hora que você abrir, dê um glória a Deus, pentecostal, cheio de poder. Amém.
A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que havia feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque 6:30. Porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo para comer. Assim eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Todavia, muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, Jesus e seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora, para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprarem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dá-lhes de comer vós mesmos. Então, eles lhes perguntaram: compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos aos céus, abençoou os pães e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem. E também repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O número dos que comeram os pães foi de 5.000 homens. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa história começa dizendo assim: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Isso aqui ocorreu logo depois da morte de João Batista. Todos nós sabemos que João Batista foi decapitado. João Batista, ele foi um homem que precedeu Jesus, primo de Jesus. Jesus havia sofrido uma perda grande naquele momento, muito grande. E nós, muitas vezes, precisamos tomar alguns cuidados na nossa vida, que nós vamos ver que a ordem que Jesus dá em seguida, ele diz assim: vamos para um lugar para descansar um pouco, porque a Bíblia diz que eles não tinham tempo nem para comer, porque a multidão era grande, a obra era grande, o que eles estavam fazendo, a comissão deles era muito grande. E eu quero que você pense no que você foi comissionado por Jesus e que você tem deixado de fazer, porque talvez você sofreu uma perda muito grande. Talvez foi alguém que não morreu fisicamente, mas dentro de você essa pessoa morreu. Não é? Quando nós passamos por uma perda de uma amizade, uma perda de algo que a gente preza muito, gosta muito, a gente se entristece. Não é verdade? É normal a gente se entristecer. E eu vejo que isso hoje, no decorrer do ano, vocês prestaram atenção, que eu tenho batido bastante nisso? Sabe por quê, queridos? Porque hoje nós, a igreja do Senhor, vivemos um estado de desânimo e letargia. Muitas vezes por causa das perdas. Mas a obra de Deus não muda. O teu chamado não muda. A comissão não muda. Às vezes o Senhor permite que você descanse um pouquinho. Mas você já parou para pensar que, às vezes, no seu maior momento de fraqueza, é quando alguém vem precisando de você?
Já aconteceu isso com você antes? Você está fraco, você fala assim, eu não tenho alimento nem para mim mesmo. Eu não tenho condição nem de orar por mim. E aí, de repente, surge alguém com uma situação e você olha e fala assim, será? E foi isso que aconteceu aqui. Havia acontecido uma perda muito grande. Jesus havia perdido alguém que ele amava muito. Foi uma perda pessoal e foi uma perda para o reino, aqui na terra. Mas João havia cumprido o propósito dele. E aqueles discípulos, juntamente com Jesus, tinham um propósito diferente da parte de Deus. Diga, Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com cada um de nós. E a Bíblia diz que eles se retiraram. Jesus disse assim, vamos para um lugar afastado, um lugar deserto. Precisamos descansar. E eles foram. Tomaram um barco e partiram para um lugar deserto. Só que a multidão os viu partir. Agora diga para a pessoa que está do seu lado, há uma multidão olhando para você. E esperando algo de você. Queridos, há sempre alguém esperando algo de nós. Sempre. Sempre. Eu acho muito interessante, eu gosto desse texto, porque eu lembro que um dia, um pastor muito amigo meu, gosto demais dele, ele me chama de mãe, um negão de um tamanho africano, e ele falou assim, eu preciso de uma reunião com você. Eu tenho algo para você. Eu, ok. E marcou um almoço, e fui eu e o neto, nós almoçar com ele. Aí, quando chegou lá, ele falou assim, mama, tenho algo para te falar. Você trabalha demais na obra de Deus. Trabalha demais. Está errado. Está muito errado. Eu entendi a intenção do coração dele. O conselho foi por amor. Está muito errado. Você precisa, a cada 3 meses, tirar férias. Reúna os líderes da sua igreja e diga que de 3 em 3 meses você tem que tirar férias e a igreja tem que pagar suas férias. Eu falei, really? Um dia, quando eu crescer, quem sabe, né? Mas, queridos, ele poderia até estar certo em parte daquilo que ele falou. A intenção dele foi muito boa para comigo. Mas eu, olhando para esse texto, eu não vi Jesus e os discípulos fazerem isso. Eles estavam muito cansados. A palavra de Deus diz que eles não tinham tempo nem para comer. E Jesus fala assim, vamos a um lugar para descansar um pouco. Mas neles, naquela turminha, havia algo que o povo olhava e que o povo desejava. Que o povo precisava. Eu quero dizer para você que o que contém em você, há alguém precisando. Há alguém. E olhe só. Todavia, muitos os viram partir. E vindo, verso 33, de todas as cidades, correram a pé para lá. E chegaram lá antes deles. Eita glória! Quando eles desembarcaram, a multidão já estava lá. E olha o exemplo que Jesus dá aqui, ó, no verso 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão delas. Teve compaixão. Na hora que a compaixão, nós somos tomados pela compaixão, nós esquecemos nosso momento de descanso. Nós esquecemos nossa comida, nós esquecemos nossa necessidade, nós esquecemos qualquer coisa por causa da compaixão. Sabe o que ele diz aqui? E teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor.
e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e já é muito tarde. Manda-os embora, para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprarem algo para comer. Ele, porém, lhes respondeu: dá-lhes de comer vocês mesmos. Quantas pessoas nós temos visto passar por nós e temos dispensado essas pessoas de mãos vazias? Eu uso muito esse versículo, isso aqui fala muito comigo, porque foi algo quando o Senhor nos chamou para... Todos, não sei se todos sabem, mas nós temos um restaurante aqui. Servimos os homeless 3 vezes por semana. Uma comida maravilhosa, que até eu desejo comer e você também desejaria. Não é, X? Nós fazemos uma comida com muito carinho, né, Giovana? Um cardápio muito especial. E quando o diretor do shelter, ele nos chamou lá para conversar e disse que esse povo estaria ficando 3 dias da semana sem nenhuma refeição. Chamou a mim, foi eu, o bispo e a pastora Cris. O que nós sentimos no momento foi compaixão. Nós não tínhamos condição nenhuma. O que nós tínhamos recém-mudado para esse prédio. O que nós tínhamos era uma dívida de $120 mil para reformar o prédio. E o texto que Deus trouxe no meu coração foi esse. Porque a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: mas onde é que está o governo? Não é? A gente já pensa assim: onde é que está o governo? Que não dá comida para o povo, que corta a verba desse jeito. E na hora, o que o Espírito de Deus falou no meu coração foi: dê esse povo o que comer. Eu vi que naquele momento Deus estava dando um ensinamento para nós, a Igreja 1000. O chamado era para nós. E para a glória de Deus, nós aceitamos o desafio, queridos. E nós vamos entender que quando nós colocamos nas mãos de Deus aquilo que nós temos, o pouco que seja, porque você sabe o que eu fiz? Eu reuni alguns irmãos e pedi oferta para esses irmãos. E nós começamos a ir comprar comida e fazer. Eu vou dizer algo para vocês. Fazem 5 anos que nós vivemos de absoluto milagre. Fazem 5 anos que nós provamos a multiplicação dos pães. Tem algo que marcou muito a minha vida. Primeira Páscoa, nós servíamos antes no domingo a comida. Hoje é segunda, terça e quarta. E o americano, ele gosta, o tradicional catolicismo, né, eles gostam, e nós respeitamos a cultura deles. Nós não damos comida se eles são crente ou não crente, não interessa que religião que é. Jesus não perguntou que religião que era esse povo. Jesus disse: dê-lhes de comida vocês mesmos. Hi. Hello. Ficou tímido. Jesus disse: dê-lhes de comer vocês mesmos. Eu vou contar só um milagre para vocês que nós vimos, presenciamos um deles. Eu e a pastora Cris fomos ao restaurante Depot para comprar comida com dinheiro contadinho. E aí, nós olhamos e falamos assim: bem que nós podíamos comprar peixe para dessa semana para eles. Eles gostam de comer peixe. E olhamos a tilápia, que é o peixe mais barato, mas o dinheiro não dava. Ou nós comprávamos aquilo que precisava para os outros dias, não tinha como comprar o peixe. Eu lembro que a minha filha, que mora na Flórida, estava aqui, eu estava fazendo bolinho de chuva para os meus netos. E eu, amém, não deu, de uma outra vez Deus proverá. Foi o que nós conversamos. Me liga uma moça que é gerente de um... Na realidade, ela é gerente do Nashoba Valley,
da cozinha. E ela disse assim, pastora, nós fizemos uma pare só de peixe. Presta atenção. Nós fizemos uma pare só de peixe. E aconteceu alguma coisa que a menina fez o pedido errado. E sobrou peixe. A senhora quer? Eu já comecei a chorar dentro do óleo. Desliguei o fogo, chamei a Cris, falei, vamos lá buscar. E outra coisa, tinha uma carne lá, lembra da carne do corned beef? Tinha um corned beef, umas peças bonitas, umas peças lindas lá no restaurante Deep. Eu falei, gente, como que a gente poderia comprar isso, né? Um dia a gente vai ter dinheiro para isso. Preste atenção. Quando chegou, nós fomos para lá. Eu já fui, assim, me contendo, chorando. Nós choramos no caminho, né, Cris? Porque peixe, 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 peixe. E a Cris me chama de mãe. Acho que quando chegou lá, o rapaz falou, essa daí bateu na mãe. Que eu estava com o nariz e o olho assim de quem chorou. E aí, queridos, quando nós chegamos lá, pasme, era nada mais, nada menos que 60 pounds de swordfish. Sabe o que é isso? É o peixe-espada, o peixe mais caro que tem aqui. No Market Basket, que é um mercado popular, custa R$15,99 o pound. Eu nunca tinha comido. Mas comi peixe, gente. Que sobrou para todo mundo. Eu vou dizer algo para vocês. Deu para servir a semana toda e sobejar. E sobrar. Foi um negócio tão multiplicado. E aí, como se não bastasse, no domingo era Páscoa. E aí, o doutor Danilo tinha preparado um caso aí para alguém, e alguém ligou para ele e falou, estou levando um carneirinho aí. Ele achou um pedaço de carneiro, né? Foi e levou para ele. Na sexta-feira, o Danilo entra aqui, carregando, na sexta-feira à noite, um saco com um carneiro gigante dentro. Nós servimos carneiro assado no domingo de Páscoa. Eles comeram de se matar. Eu entendi como é que Jesus se move de compaixão pela multidão e dá a eles o que comer, mas usa a mim e usa você. Ele quer usar as nossas vidas. Ele quer que eu e você se mova de compaixão. E de lá para cá, queridos, nós temos vivido um milagre após milagre. Nós servimos a média de 1.800 refeições por mês. Do mês de março até o mês de dezembro, foram 1.000 pessoas novas cadastradas, desses que vêm comer aí na rua. Muitas vezes nós não olhamos a realidade que tem em volta de nós. E há uma realidade em volta de nós, e Deus quer usar a minha vida e a sua vida para operar o milagre através de nós. Há milagre para acontecer. E o Senhor quer que nós coloquemos nas mãos dEle aquilo que nós temos. O que você tem? O que eu tenho para colocar nas mãos do Senhor? Nós vemos milagre de restauração, de provisão. Nós vemos o milagre da provisão. Nós vemos o milagre da restauração. Restauração de vida, libertação de drogas, libertação de bebida, restauração de família. Está aí o pastor Davi. Hoje, o ministro de louvor do culto inglês é um homem que abre a boca e exala poder de Deus. Um homem que foi viciado por 30 anos. E era separado da esposa por 13. Hoje ele tem a vida dele restaurada. É um ministro do altar. Casamento restaurado. Porque há um poder liberado quando você e eu nos colocamos e colocamos aquilo que nós temos nas mãos do Senhor, ainda que seja bem pouco. Ainda que seja bem pouco. E um dia essa igreja resolveu colocar o pouquinho que tinha nas mãos do Senhor. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos era uma dívida de $120 mil quando nós começamos? Lembra disso, pastor Davi? Sabe o que aconteceu? Não nos pergunte.
Porque é milagre, e milagre não se explica, né? Tem uma música aí que diz que milagre não se explica, e não se explica mesmo. Mas em 1 ano essa dívida foi paga, e não me pergunte como. Glória a Deus. Porque Ele é Deus que ressuscita mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele chama à existência o que não existe. Onde que eu estava? Deus respondeu que era para eles darem de comer, né? Ao que ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E olha, quando os discípulos foram ver quantos pães e quantos peixes tinha, havia no meio daquela multidão alguém que não estava somente esperando o favor de Jesus, mas havia no meio daquela multidão alguém que tinha 5 pãezinhos de cevada. A cevada dava um pão muito pequenininho, porque não era apropriado para pão. Provavelmente aquele menino era muito pobre. Aquele rapaz provavelmente fosse muito pobre. E 2 peixinhos. A Bíblia ainda relata 2 peixinhos. Mas aquele rapaz, ele não olhou para ele, para a necessidade dele, para a fome dele, mas ele olhou para Jesus. E ele falou com ele mesmo: eu vou colocar o que eu tenho nas mãos do meu Senhor, porque Ele é poderoso para operar milagre com isso. Em João 6, relata que era um rapaz. Aqui não relata, mas João 6 conta a mesma história, definindo quem foi que levou os 2 pães, os 5 pães e os 2 peixes. E a palavra de Deus diz que aquela quantidade, aqueles 5 pãezinhos de cevada e aqueles peixinhos, alimentaram 5.000 homens. Toda a Bíblia mostra o Senhor multiplicando aquilo que nós colocamos nas mãos dele. A Bíblia todinha. Quando nós lemos em 1 Reis 17, a partir do verso 7, se eu não me engano, não precisa abrir, nós vemos Elias chegar para uma viúva. E Elias diz assim para aquela viúva: o que é que você tem aí para eu comer? Ela diz: eu não tenho nada. Elias vai e diz para ela assim: traz pão para eu comer, eu estou com fome. Ela diz assim: eu não tenho nada, eu não tenho pão. Eu não tenho pão. O que eu tenho é um bocado de farinha, um pouquinho de óleo na botija, e eu vou fazer para mim e para o meu filho comer. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Não havia mais nem esperança para aquela mulher, com o filho dela. Ela ia fazer aquela última comida, ela ia comer, e depois a esperança dela com o filho era a morte. Elias diz para ela assim: vai, faz, traz para mim. E ela foi lá, fez e colocou nas mãos do profeta. Colocou nas mãos de Elias. A palavra de Deus declara que houve tanta multiplicação na vida daquela mulher, que nunca mais faltou o azeite na botija dela, e nunca mais faltou a farinha. A palavra do Senhor também diz, em 2 Reis, no capítulo 4, conta uma história, a partir do verso 4, que Eliseu estava com 100 homens. E esses homens estavam com fome. E aparece um outro homem, que ele tinha os pães das primícias, e eram só 20 de cevada também. E ele chegou. Quando ele chegou e colocou diante de Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu disse: reparte para todo mundo. E a palavra de Deus diz que ali houve uma grande multiplicação. Deu para todo mundo se fartar. E ainda sobrou.
Queridos, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Não é para eu dar. Eu não estou aqui pregando, fazendo apologia, dizendo a prosperidade, não dizendo dê tudo que você tem. Não é isso. Não é isso. O que eu tenho para oferecer para o meu Deus? O que eu tenho para colocar nas mãos de Jesus? Será que eu estou colocando a minha vontade nas mãos do Senhor? Será que eu estou colocando os meus dons, os meus talentos nas mãos do Senhor? Quando nós vamos lá para Mateus, no capítulo 25, a Bíblia diz que o reino dos céus, ele é comparado a um homem que distribuiu 5 talentos para um, 3 para outro e 3 para outro e partiu. E quando ele voltou para prestar conta com aqueles, a Bíblia diz que o que tinha 5 talentos, disse, Senhor, está aqui os 5 talentos que o Senhor me deu. E eu multipliquei, está aqui 10. O que tinha 3 fez a mesma coisa. E o que tinha 1, disse, Senhor, eu sabia que o Senhor era homem severo. Então, com medo, eu enterrei o talento. Ou seja, muitas vezes o nosso raciocínio e o medo de nos entregar aquilo que Deus tem para nós, nos faz perder até o que nós temos. Porque a resposta do Senhor para aqueles que multiplicaram foi, muito bom, muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E a resposta para aquele que foi infiel foi assim, esse servo é infiel. Tomem até o que ele tem e lancem ele num lugar onde há choro e ranger de dentes. Essa é uma chamada do Senhor para nós, igreja. Eu quero dizer algo para você. Dê os passos, colocando o que você tem nas mãos do Senhor. O Senhor quer fazer milagre na sua vida. O Senhor quer fazer milagre na sua casa. Ele se deu a si mesmo por mim e por você. Tudo que ele tinha, ele deu. Ele deu a sua própria vida para que hoje eu possa desfrutar da vida dele em mim. Ele se entregou por mim e por você. Tudo que ele tinha foi ali, na cruz do Calvário, depositado para que eu e você fôssemos livres. Esse texto todinho, nos mostra a entrega. Nos mostra a entrega de Jesus e dos discípulos. E nos mostra a entrega de um rapaz no meio de uma multidão. Aquele rapaz, com a atitude dele, ele provocou o milagre. Aquele rapaz, com a atitude dele, ele atraiu o milagre. Deus conta comigo e Deus conta com você. Eu e você fomos chamados para atrair milagre aonde nós estivermos. Seja no trabalho. No trabalho, seja o melhor. No trabalho, faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. Dentro da sua casa, seja o melhor filho, seja o melhor esposo. Trate a sua esposa como se você estivesse tratando Jesus. Seja a melhor esposa. Se dê, se doe. Tudo coopera para que isso não aconteça. Nós podemos ver uma ação de Jesus e seus discípulos, cansados, estressados. Saíram para descansar, uma atitude natural. É ou não é? Bem natural. Quando nós estamos cansados, nós queremos o quê? Descansar. Mas naquele momento, aparece uma multidão. E eles são movidos pela compaixão. E a compaixão leva eles a ensinar. Leva Jesus a ensinar aquela multidão. E o ensino
termina nos ensinando um milagre poderoso. Poderoso. Eu sei, queridos, que hoje nós temos os coachings da vida nos ensinando a olhar para nós. Nos ensinando a olhar para dentro de nós, para as nossas necessidades. Nós temos hoje um ensinamento que diz assim: como é que você pode amar os outros se você não ama você mesmo? Mas Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a amar primeiro a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque o amor que a gente sente por nós, ele já é natural. Nós não precisamos fazer esforço nenhum para gostar de nós mesmos. Você precisa? Eu não preciso. Eu não preciso. Eu tenho uma irmã que eu gosto muito dela, ela fala assim: eu sou linda. E eu aprendi com ela, sou linda. Sim, nós somos. Somos lindos, somos a imagem de Deus, nós não precisamos de esforço, nós já gostamos de nós. Não é? Mas e do próximo? Será que eu gosto? Será que eu amo o próximo como a mim mesmo? Será que eu faria o que Jesus fez? Quer que eu seja sincera para você? Hoje não. Quem sabe amanhã. Mas hoje eu não morreria. O Evangelho, ser crente, não é fácil. Não é fácil. Ser crente é crer em Deus como Ele é e se entregar para Ele, como nós somos, querendo ser como Ele é. Buscando ser como Ele é. Então não é fácil. Coloque a sua vida. Coloque os seus talentos. Coloque os seus dons, coloque o que você é, coloque o que você tem nas mãos do Mestre, porque quando isso acontecer, haverá milagre, haverá multiplicação, haverá poder de Deus revelado na sua vida, na sua casa, no meio da igreja, no meio da cidade que você habita, no país em que você está, haverá milagre por causa de um. Haviam 5.000 pessoas naquele lugar. Mas um colocou o que ele tinha nas mãos do Senhor. Um colocou o que ele tinha nas mãos do Senhor. Todo mundo foi beneficiado. E sobraram 12 cestos cheios. Glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus?